Eu sou Murilo Gun, eu sou comediante, palestrante, professor de criatividade e fundador da Keep Learning School. Esse é o segundo episódio da série Habilidades do Futuro. É uma série que eu fiz para compartilhar a minha visão de quais são as 5 habilidades mais importantes para o mercado de trabalho atual e principalmente para o futuro. Esse é o segundo episódio da série. Se você não viu o primeiro episódio, veja, porque esse aqui é uma série, tem que ver em ordem. Dá para ver fora de ordem? Dá. Fica bom? Não, ficou uma bosta. Então assim, esse segundo episódio, sem ter visto o primeiro episódio, esse segundo episódio vira um episódio nota 7. Agora, se você tiver visto o primeiro episódio, aí conecta, isso aqui vira um episódio nota 9. Então você escolhe se quer ver o episódio nota 7 ou quer investir um pedacinho mais de tempo para ver o episódio nota 9. Um alinhamento importante. No primeiro episódio eu falei muito sobre profissões que podem acabar, que estão ameaçadas e tal. Entendam sempre esse pode acabar como está em declínio. Não necessariamente é acabar, que não existe mais na face do planeta, né? Por exemplo, locadora de filme. Acabou? Não, não acabou. Ainda tem uma locadora de vídeo perdida aí. Mas é um negócio que ficou desprezível. Está em declínio total, processo de extinção. Um animal em extinção, ele não acabou. Ele está em processo de acabar. Então, assim, para mim, o importante de qualquer profissão, qualquer negócio, qualquer coisa, é analisar como está o gráfico desse mercado. Se o bicho está ascendente ou se está descendente. Para mim, isso é que importa. Porque eu, particularmente, prefiro um negócio, um mercado, uma profissão que ainda não seja muito grande, mas que tenha um gráfico ascendente, do que uma profissão, um mercado, um negócio que já seja grande, mas que o gráfico esteja descendente. Então, para mim, essa é a análise. Como está o gráfico? Está subindo ou está descendo? A teoria das 5 habilidades, ela foi baseada em vários inputs meus, de vários universos, que eu fui combinando, fui empacotando e cheguei nessas 5 habilidades que eu acredito que vão fazer a diferença no mercado de trabalho atual e no futuro. Aí quer dizer que essa é a teoria definitiva absoluta do universo e você é o sabichão bonitão fodão nas galáxias. Não, não existe verdade quando se fala de futuro. São hipóteses, são visões, são teorias. Essa é a minha visão baseada na combinação das minhas experiências e conhecimentos. Beleza? Então vamos nessa. Primeiro eu quero falar da teoria das múltiplas inteligências de Howard Gardner, uma teoria do ano que eu nasci, 83. Essa foi a teoria que abalou, sacudiu, balançou o mundo da educação, da psicologia e até da ciência na década de 80. Howard Gardner, ele mostrou que existem vários tipos de inteligência em contradição ao que se pensava até então, que só tinha uma única inteligência. Gardner chegou então em 7 inteligências. Na primeira versão dessa série, eu escrevia na hora minha letra escrota, então eu pedi para Bruno, ter letra de menina, ele escrever, só que eu não queria revelar, então eu botei uns post-it como se fosse um programa de televisão, faltava só uma mulher bonita aqui para abrir, mas enfim. São 7 inteligências da teoria original de Gardner. Primeira delas, inteligência lógico-matemática. Capacidade de processar números, raciocinar de forma lógica e matemática. Não é uma inteligência só para engenheiros, matemáticos, pessoal de exatas. Claro que não. Toda profissão do mundo, todo profissional tem que ter inteligência lógico-matemática. Então, assim, Sherlock Holmes é um cara com alta inteligência lógico-matemática. Ele usava lógica dedutiva para resolver problemas de crime. Dr. House, também um médico com a alta inteligência lógico-matemática que usava a lógica dedutiva para resolver problemas de medicina. Segunda inteligência de Gardner, inteligência espacial visual. Capacidade de pensar visualmente, de compreender referência de espaço, imaginar coisas em 2D, em 3D. Acaba que é um navegador, tem que ter uma grande capacidade dessa, um designer, quem trabalha com tudo que seja visual, coisa ligada a espaço. Até um jogador de xadrez, né? Você tem que ter uma visão ali espacial, pensar os movimentos e tal. Arquiteto, lógico, enfim. Para dirigir tem que ter um pouco de inteligência espacial. Terceira inteligência de Gardner, inteligência linguística / verbal. Capacidade de você brincar com as palavras, utilizar as palavras tanto oralmente como escrito, falando, escrevendo. Então, quem tem uma alta inteligência dessa é escritor, poeta, jornalista, mas, claro, qualquer pessoa que se comunica bem de forma escrita e verbal tem essa inteligência bem desenvolvida. E todo mundo precisa ter o básico dela, claro. Quarta inteligência de Gardner, inteligência corporal, motora, sinestésica. Capacidade de dominar os movimentos do corpo, de orquestrar os movimentos, de coordenar os movimentos. Então, obviamente, quem vive do corpo tem que ter
uma alta inteligência corporal sinestésica, como ator, dançarino, bailarino, atleta, prostituta, qualquer pessoa que vive do corpo, não só eles, mas cirurgião, dentista, porque requer uma inteligência motora, uma precisão milimétrica de fazer as coisas. Então, essa é a inteligência corporal sinestésica motora. Quinta inteligência de Gardner, inteligência musical, capacidade de processar os sons. E aí, naturalmente, cantores, compositores, instrumentistas, maestro e por aí vai. Essas pessoas têm uma alta inteligência musical. Essa é a inteligência que eu menos tenho, com certeza. Porque música não é pra mim. Pra você entender, eu gosto de pagode. E você não pode dizer não. Por lugar, descendo até o chão, vai. Chão, 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 chão. E não é pagode sambinha, eu gosto de pagode mesmo, pagode ruim, Sorriso Maroto pra baixo, tá? Sorriso Maroto, Jeito Moleque, por aí vai. Eu não só gosto não, eu tenho um Blu-ray de Sorriso Maroto, sem entender minha inteligência musical. Mas vamos lá. Sexta inteligência, inteligência interpessoal. Capacidade de você se relacionar com outras pessoas, não só relacionar, mas de você entender os desejos, os pensamentos, as emoções dos outros, se conectar com elas. Então, é se relacionar com as pessoas, tanto vida pessoal como vida profissional, né? Tem muito a ver com liderança, liderar pessoas, liderar equipe. Um líder tem que ter uma alta inteligência interpessoal, tem a ver com empatia, entender o que os outros estão pensando. Então, inteligência interpessoal é isso. Sétima e última inteligência da teoria original de Gardner, inteligência intrapessoal. Então, enquanto a interpessoal tem a ver com se relacionar com os outros, a intrapessoal tem a ver com se relacionar com você mesmo. Capacidade de se conectar com você mesmo, envolve autoconhecimento, gestão de emoções, de sentimentos. É uma inteligência raríssima. Na verdade, essas duas últimas aqui, interpessoal e intrapessoal, são as mais raras que a gente vê pessoas com um alto nível delas. Então, intrapessoal também inclui autocontrole, controlar seus medos, vícios, gerir hábitos, enfim, dominar tudo que pode lhe causar um estresse negativo. Então, essas foram as 7 inteligências da teoria original de Gardner. Lembrando que Gardner sempre fala que todo mundo tem um pouco dessas inteligências, só que algumas pessoas têm mais, outras têm menos, algumas pessoas têm muito mais e por isso se diferenciam. Eu falo muito esse negócio de se diferenciar, parece meio vago, mas é vago mesmo. Se diferenciar é ser diferente. Todo mundo está no padrão ali, algumas pessoas saltam ao padrão, se diferenciam, tem alguma variável diferente. Beleza. É claro que algumas pessoas nascem com algumas aptidões naturais para algumas dessas inteligências, né? Essa é uma questão meio difícil de mensurar, a aptidão natural, porque como é que você sabe? Não dá pra bebê nasceu e você, eita porra, já viu a aptidão natural na hora do parto ali. Não dá, né? Ao longo da vida, você vai percebendo as aptidões, mas aí já não dá mais para inferir que é realmente natural. Porque moleque com 2, 3 anos de idade, como é que vai saber se é realmente natural ou se já foi a influência da vida? Lembra que eu falei? Nós somos os nossos ambientes, nossas experiências, então depois de um tempo já não dá mais para saber se é natural ou se já foi circunstância da educação e do contexto. Esse negócio de talento natural, aptidão, é um negócio, na minha opinião, não vale a pena ficar discutindo. Sabe por quê? Porque a gente não pode mudar. A gente não tem controle sobre o jeito que a gente nasceu. Se você nasceu de um jeito ou de outro, nasceu, foda-se, agora já foi. Qual é a variável que a gente pode controlar? É o que a gente faz a partir de agora. Então não ficar perdendo tempo. Ai, mas será que já nasceu? Será que foi natural? Será que foi talento? Foda-se, vamos move on. Move on ficou escroto, né? Move on, move on, move on. Agora, tem uma outra teoria que é muito importante falar, que é do Rowan Feinstein, é a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural. Foda esse nome, né, papai? Porra. Caraca. Modificabilidade cognitiva estrutural é ninja. Teoria já, tá? Rowan Feinstein. Que basicamente, o Feinstein ele mostra que a nossa estrutura cognitiva sempre pode ser modificada. Em outras palavras, a gente é capaz de aprender qualquer coisa. Muita gente me pergunta, tu é o quê? Tu é comediante, palestrante, professor, como é que é? E sabe qual é a forma que eu gosto de definir?
eu me defino pra mim como aprendedor. Eu não falo muito por aí que o pessoal fica achando meio que porra de aprendedor, acho que conversa essa, não sei o quê, mas de verdade, pra mim, eu sou um aprendedor. Eu sou um cara que é viciado em aprender, que cada dia quero melhorar na arte de aprender e cada dia aprendo mais. E quanto mais eu aprendo, mais melhoro na arte de aprender. E é um ciclo vicioso que vai melhorando e cada vez mais aprendendo. Portanto, esquece um pouco o como você nasceu e simplesmente foca que a partir de agora você pode aprender o que você quiser. Realmente tem umas coisas que não é pra mim não. Papai, dá pra aprender tudo, papai. Sabe como é que vai aprender tudo? Radiou, papai. É isso, não tem outro jeito não. Ó, o cara que nasceu com talento natural para inteligência X, ele tá um passo na frente para virar uma pessoa diferenciada em relação a outra pessoa que não nasceu com esse talento natural. Agora, se esse cara que nasceu com talento natural não se esforçar em aprender e se desenvolver, ele pode tranquilamente ser ultrapassado pela outra pessoa que não tem um negócio natural, mas que botou hard work e intensidade. Essa é uma frase que eu acho maravilhosa do jogador de basquete, Kevin Durant, que ele fala: hard work beats talent when talent doesn't work hard. O trabalho duro ganha do talento quando o talento não trabalha duro. Voltando aqui para Gardner, uma coisa interessante. Depois de uns anos, o Gardner ele adicionou mais 2 inteligências à teoria original das 7. Ele adicionou aqui a inteligência naturalista, capacidade de se conectar com a natureza, com os animais, com as plantas, com os fenômenos físicos da natureza, e aí pode ser geólogos, biólogos e por aí vai. E a 9ª, inteligência existencial, capacidade de se conectar com alguma parada superior, uma parada de energia, uma parada cósmica, e aí pode ter líderes religiosos, gurus espirituais, filósofos, eles normalmente têm inteligência existencial acima da média. Essa é a teoria completa de Gardner. E por que essa teoria abalou, sacudiu, balançou o mundo da educação da ciência da década de 80? Seguinte, até então e talvez até hoje, o grande critério para avaliar a inteligência das pessoas era o famoso teste de QI. O teste de QI, para quem não sabe, foi criado no começo do século passado e o objetivo era conseguir metrificar as pessoas, né? Parametrizar as pessoas, e para isso teve que colocar elas dentro de umas caixas assim, porque eles queriam poder criar um jeito barato, rápido e fácil de avaliar os alunos. Os militares americanos adoraram o teste de QI. Primeira Guerra Mundial, Estados Unidos botou quase 2 milhões de pessoas e foi teste de QI, e aí o teste dizia para onde a pessoa ia. Eu não sei se você já viu como é um teste de QI. Um teste de QI mesmo, científico, não é de revista Cláudia não, que você marca os pontos lá e tal. Na primeira versão da série eu mostrei como é um teste de QI de verdade mesmo. Se você analisar o teste de QI, ele é baseado em 3 tipos de exercício. Basicamente ele tem uns testes lógicos e matemáticos, baseado em inteligência lógica e matemática. Ele tem uns testes espaciais, de forma geométrica, de rodar o negócio, inteligência espacial visual. E ele tem uns testes verbais, inteligência linguística verbal. Então assim, basicamente essas 3 são as 3 inteligências que são cobertas e testadas pelo teste de QI. Qual o problema disso? Realmente naquela época fazia muito sentido essas 3 habilidades porque era a era industrial. Essas 3 habilidades estão muito conectadas com o momento da era industrial, com as necessidades daquele momento. O problema, como eu já falei, é que nós trocamos de era. Da industrial foi para a era digital, que já está acabando e indo para a era pós-digital, e a gente continua ainda com essa forma de pensar que valoriza esses 3 tipos de inteligências em detrimento das outras. E aí se você pegar essas 3 inteligências que o teste TI cobre e você pensar o que eu falei sobre a evolução da inteligência artificial e da robótica, já parou para pensar como a robótica, a inteligência artificial, os computadores e as máquinas são bons exatamente nessas 3 habilidades do teste de QI? Inteligência lógica e matemática, o computador foi criado para isso. O computador ele foi criado para processar dados de forma lógica e fazer cálculos matemáticos. Uma simples calculadora, que já é um computador, é muito melhor do que a gente na inteligência lógica e matemática. Então assim, tudo que envolver lógica, que envolver encadeamento lógico das coisas, dos dados, extremamente lógico, a máquina é muito melhor que a gente. Inteligência espacial. A máquina ela tem uma vantagem que ela consegue acessar satélite, GPS. Por que o carro autônomo dirige melhor que a gente? Porque ele tem uma inteligência espacial melhor,
Porque ele tem acesso a muito mais informações, ele consegue saber o que vai ter daqui a 3 quarteirões para frente. E aí, ele tem uma inteligência espacial melhor do que a nossa, porque tem mais acesso a dados espaciais. Inteligência linguística verbal, essa talvez seja a que a máquina esteja menos evoluída comparando com as outras, mas, como eu falei, a gente está chegando no estágio da tecnologia ter paridade com a capacidade humana de compreender e falar. Todo mundo já brincou com a Siri, a bicha é bem esperta. Eu falei lá do aparelho que já traduz as coisas, enfim. É um negócio que está menos evoluído que essas duas, mas que está, gráfico para cima, crescendo muito. Então meu ponto é o seguinte, as inteligências que o teste de QI focava são exatamente as inteligências que a máquina é melhor. Não estou dizendo que você tem que ignorar essas inteligências. Não. Aí quer dizer então que não precisa dessas 3 mais não aí. Posso esquecer? Não, não é isso. Eu apenas estou dizendo que elas não são mais diferenciais. Elas viraram o básico, viraram o obrigatório, viraram o padrão. Dominar o idioma, saber se expressar, ter noção do espaço, saber pensar de forma lógico-matemática, isso é o básico. É tipo saber inglês hoje em dia. Lá na era industrial, saber inglês era um puta diferencial. Hoje em dia mudou a era, mudaram as variáveis. Inglês não é mais diferencial, inglês é básico. Essas inteligências também não são mais diferenciais, agora elas são básicas. Seguinte, eu queria agora falar um pouco das outras habilidades aqui da teoria de Gardner, além dessas do QI. Tem um grupo aqui, ó, corporal, motora, musical, naturalista e existencial. Eu acho que essas inteligências, elas sofrem preconceito. Elas são o patinho feio das inteligências. No lugar que a gente vai, que a gente fala que a gente é músico, vem um idiota e fala assim, ah, você não trabalha? Eu falo, não, eu trabalho com música. Ah, tá, e emprego, então você não... É muito normal o pai falar, Pelo amor de Deus, meu filho, não fale isso nem de brincadeira com a gente. Meu Deus, a gente já tá numa idade, não pode escutar uma coisa dessa. A gente deu tudo que você queria, meu filho. Nós demos carinho, os pirocópteros que você pediu, tudo. Chega um momento da vida que você fala pra gente que vai virar um vagabundo. Que vai virar gay. Que vai virar um maconheiro. é tipo assim, quando o filho diz que quer trabalhar com alguma dessas, o pai fala, mas como assim? Eu paguei caro pro meu filho desenvolver a habilidade lógico-matemática, a espacial, a linguística, que são as habilidades que a escola normalmente foca em desenvolver, porque é um mindset antigo da era industrial e que valorizava isso, né? Então o pai pensa, pô, eu paguei para desenvolver essas habilidades do teste de QI e o cabo agora quer viver com essas outras aí que não tem nada a ver com o que eu paguei. Assim não dá, perdi meu dinheiro, aí investimento, dinheiro é muito, muito caro, não pode ser assim, meu filho. Sobre essas 4, a minha opinião é a seguinte, se você tem um talento natural de alguma delas, se você tem um tesão nelas, em viver desses assuntos, seja qual for, você deveria investir nisso. Porque com talento natural, com tesão e com hard work, você vai se diferenciar e vai ter uma carreira bacana, bem remunerada e principalmente feliz. Num das turmas do meu curso de criatividade, eu tive um aluno Juliano de Recife, um cara com grande talento natural para música, um grande tesão nisso, também a parte verbal, linguística, compositor, só que um cara que foi convencido pelo mundo, como acontece muito, de que não se vive disso, que não se vive de música e acabou deixando para lá, mas aí, com criatividade, ele acabou dando uma solução criativa para viver de música. A história dele é fantástica, a gente fez um filme com ele, ficou lindo, vale a pena ver. Música é amor demais, assim, é muita paixão, é muita entrega. Você precisa pensar muito no outro, assim, como as pessoas vão receber. Tem que ter muito amor, senão não rola. Teve um assunto que o Murilo falou de bloqueio do tesão, que tinha um exercício, que era você fazer a relação do que você gostava de fazer, o quanto você era bom nisso e quanto aquilo podia lhe dar dinheiro. Aí a única coisa que me vinha na cabeça era música. Eu já tinha músicas escritas pra minha esposa, pra meu filho, pra meu sobrinho, e eu resolvi pegar essa música que eu fiz pro meu sobrinho, que eu entreguei na maternidade pro meu irmão e pra minha cunhada,
antes de ela entrar na sala de parto. E eu me reconectei com esse momento e vi o quanto foi emocionante para eles receber uma música que contava a história deles. Então eu disse, pô, por que não levar essa mesma emoção que eles sentiram para outras pessoas que não são próximas a mim? Por que não oferecer isso realmente como um serviço? As demandas não pararam de crescer, né? Assim, eu comecei a perceber que realmente existia um mercado, mesmo eu investindo pouco. No ano de 2016 eu fiz praticamente uma música por mês, mas esse ano, cara, que eu comecei a investir mesmo, minha energia, meu tempo, minha dedicação ao projeto, tá uma loucura, assim. Eu tô no mês de junho, a gente tá no meio do mês, eu acho que esse mês de junho eu tô fechando em 8 canções, com casamento, com namorado, com tudo que você possa imaginar. Não tem como dar errado, cara. É muita paixão, é muito amor envolvido, entendeu? Então não tem como dar errado isso. Acorda, sonhar, escrever, cantar, não tem amor maior, não tem. Acorda, sonhar, escrever, cantar, não tem amor maior, não tem. Eu achava que música era uma coisa que podia andar em paralelo na minha vida, assim. Mas não necessariamente eu ia viver dela de fato. Hoje eu posso dizer que eu não vivo sem, mas não é viver de não escutar, é viver de verdade, de vivenciar a música, saca? Foda, hein, papai? Foda demais, né? Inclusive eu ganhei Dia dos Pais de presente. Minha mulher encomendou pra ele uma música sobre minha filha que ficou linda. Eu vou mandar pra você por e-mail alguns links de referência desse episódio e manda a música que ele fez pra minha filha, que é massa. Agora, em relação a essas 4 aqui, se você não tem um talento natural pra elas, um tesão natural, como é meu caso, eu não tenho, eu sou desengonçado com o corpo, sou ruim de música, esportes e naturalista, enfim, não tenho talento nem gosto disso, né? Não tenho tesão com isso. Então eu acho que você, assim como eu, não precisa se preocupar em desenvolver essa habilidade. Tá sendo preconceituoso agora. Ó, veja bem, não tô julgando que elas sejam menores ou maiores. Apenas estou dizendo que elas são específicas. Elas não são genéricas, não são habilidades que vão fazer a diferença num grande número de opções de vida que você vai ter, diferente de algumas outras habilidades. É o seguinte, velho, a vida é finita, o tempo é finito. Todo mundo tem 24 horas. É a única coisa que faz eu e Bill Gates ser igual. A gente tem 24 horas e acabou. Se o tempo é finito, a gente tem que eleger prioridade. Seria incrível se a gente pudesse ser fodão em todas as habilidades, seria ótimo. Mas é difícil. Talvez alguns pontos fora da curva no planeta consigam ter uma auto-inteligência em todas elas. Então a gente tem que eleger prioridades. E a minha opinião é que as prioridades têm que ser aquelas que sejam as mais genéricas e aplicáveis a mais coisas possíveis. E na minha opinião, essas são essas duas aqui: interpessoal e intrapessoal. Lembra que eu falei que o diferencial do ser humano vai ser humano? Usar as habilidades que são intrinsecamente humanas? Pois é, interpessoal e intrapessoal. Elas são as habilidades que eu considero intrinsecamente humanas. Já expliquei, né? Interpessoal tem a ver com liderança, colaboração, empatia, persuasão, influência, tudo que envolve se conectar, interagir com outras pessoas. A intrapessoal, autoconhecimento, autocontrole, gestão de emoções, resiliência, capacidade de gerir seus medos, de se adaptar. Você está bem conectado consigo mesmo, gerindo bem os seus cérebros, seus hormônios, sei lá. Então eu acho que da teoria de Gardner, essas são as duas habilidades que vão fazer a maior diferença na maior quantidade de carreiras, de profissões, atualmente e para o futuro. Repito, não estou dizendo que as outras são uma bosta, chupa as outras, não. Estou apenas dizendo que essas são as mais genéricas, que vão fazer a diferença, que a máquina não vai conseguir nem chegar perto de desenvolver como nós humanos conseguimos. Eu falei muito do teste de QI, né, que mede essas três. Depois de uns anos surgiu o teste de QE, Quociente Emocional,
ficou mais popular recentemente. Daniel Goleman trouxe esse conceito a público e tal. Na verdade, Charles Darwin, já falava de inteligência emocional, mas o Goleman lançou um livro sobre isso e virou mais mainstream e tal. Tem gente que quando a gente ouve falar em inteligência emocional, a gente acha que tem só a ver com as emoções. Na verdade, inteligência emocional é quase toda inteligência que é intrinsecamente humana. Eu diria que essas duas aqui têm uma pegada de inteligência emocional. A intrapessoal talvez um pouco mais, mas a interpessoal também tem muito a ver. Eu tenho a teoria de por que as inteligências interpessoal e intrapessoal são tão pouco desenvolvidas. A minha teoria é que isso acontece por causa do preconceito com livros de autoajuda. Na aula inaugural do meu curso de criatividade, que é uma aula que não é sobre criatividade, é sobre esquecimento, é sobre preconceitos, é sobre desapego, eu explico isso. E eu queria falar sobre alguns conceitos que sofrem preconceito e que a gente precisa esquecer esses preconceitos sobre esses conceitos. Então, por exemplo, autoajuda. Autoajuda, velho, é uma parada que neguinho ouve falar em autoajuda, neguinho já pensa, bullshit, bobagem, blá blá blá, esses papinhos, charlatão. Cara, olha, se você for na prateleira de autoajuda da Saraiva, eu apostaria que talvez mais da metade, 50,01% dos livros daquela prateleira são muito bons. Eu diria que, cara, a maioria, 50,1%, são muito bons. Agora, 49% é livro pra caralho. É muito livro. E esse excesso de porcaria, e tem muita porcaria, sem dúvida, muita porcaria, nós somos obcecados com tudo que é negativo, né? A nossa amígdala quer nos proteger, já rejeita. E a gente faz uma coisa muito feia, que é generalizar. Ou seja, baseado no conceito que você tem, você agir com preconceito de autoajuda, não, eu vou em negócios, eu vou em marketing, autoajuda é para os fracos, né? Isso é um grande preconceito que, se você tem, você precisa esquecer. Autoajuda sofre tanto preconceito que a bichinha teve que mudar de nome, teve que chamar desenvolvimento pessoal, e mesmo assim tem gente que ainda pensa, desenvolvimento pessoal, esse negócio de autoajuda, porra, não, é para desenvolver como pessoa, bicho. Voltando pra cá. A teoria das múltiplas inteligências é muito legal, é genial, mas não é perfeita, né? Até porque isso é um negócio que já aconteceu, foi criado há décadas atrás e o mundo mudou muito, já falei sobre isso demais, e eu acho que falta coisa aqui. Então eu queria agora avançar 30 anos, de 83 para 2013, para um paper de Oxford, setembro de 2013, que antes mesmo de ir para a Singularity, eu li esse paper, meu grande mentor e ídolo Silvio Meira, ele divulgou esse paper e eu enlouqueci porque, cara, é um paper sobre o quão suscetível os empregos estão para automação, para serem substituídos pela máquina, e os caras foram profundo. Eles pegaram as 702 profissões meio que oficiais da Previdência lá americana e eles criaram um algoritmo, um cálculo lá para calcular a probabilidade de cada uma das 702 profissões serem automatizadas nos próximos 20 anos. A probabilidade de cada uma, enfim, claro, é uma coisa, é um chute, né? Um chute bem feito, um chute científico. Conclusão, 47% das profissões tinham uma chance de pelo menos 70% de serem automatizadas em 20 anos. Entendeu o bagulho? Metade das profissões com uma alta chance de ser automatizada nos próximos 20 anos. E eles fizeram um ranking mesmo, de 1 a 702. Para você ter uma ideia, sabe qual é a 702? Que é a profissão com a maior chance de ser automatizada? Telemarketing. Operador de telemarketing. Claro, não todos. Aquele clássico que segue o script e que faz tudo certinho, tudo igual, que a gente já falou no outro episódio, que já estão sendo substituídos por um treinamento eletrônico. É claro que o profissional que faz televendas persuasivo, que envolve, que negociação, esse não. Esse é outra história. Estou falando daquele clássico receptivo, que segue regra, que segue script. Basicamente, eles chegaram em 3 critérios que eu particularmente concordo demais com eles, acho muito interessante, que esses 3 critérios, quanto mais uma profissão tiver esses critérios, menor a chance dessa profissão ser automatizada, ou seja, mais protegida ela está. Primeiro critério, eles chamaram de percepção/manipulação,
E aí eles dividiram isso aí em 3 coisas: destrezas dos dedos, destreza manual fina e flexibilidade em relação a posições difíceis. Então, tudo que envolve uma habilidade que seja extremamente manual, minuciosa, precisa, que ao mesmo tempo envolve uma necessidade de flexibilidade, de adaptação, tipo um dentista. O dentista é um negócio que é muito preciso, tem uma posição difícil, e a máquina, apesar de ter uma capacidade de precisão, ela tem dificuldade quando envolve essa coisa de tato, de sensibilidade, de ter uma percepção ali. Então, tudo que requer muito esse detalhe, envolvendo posições difíceis, destreza dos dedos. Os dedos é um negócio, a capacidade de manipulação que os dedos têm é um negócio aliado ao tato, ao sentimento, à percepção. É um negócio extremamente difícil da máquina simular. Eu concordo muito com esse critério, é um critério que de fato protege algumas profissões, faz muito sentido estar nesse paper, mas eu não acho que faz sentido dentro da minha teoria de habilidades do futuro. Por quê? Porque eu acho que alguns trabalhos têm essa necessidade, mas eu não acho que seja uma habilidade genérica. Lembra que eu falei? Estou muito focado nas habilidades genéricas e eu acho que esse não seja o caso. Segundo critério dos caras, eles chamaram de inteligência social. Basicamente, eles dividiram em capacidade de negociação, persuasão, empatia e carinho, assistência. O robô pode servir comida lá para idosos no Japão, mas ele não consegue servir carinho, né? Então, de fato, empatia, persuasão, negociação, tudo isso, concordo 100%, são habilidades intrinsecamente humanas. Em outras palavras, o que eles chamam de inteligência social é a inteligência interpessoal. Tá aqui, ó. Gardner já previu, e essa aqui, como eu falei, não acredito que seja prioritária, porque não é genérico o suficiente. Vamos lá para o terceiro critério do paper. O terceiro critério é inteligência criativa. E aí eles dividem em 2 tipos. Dividem artes finas, que é a parte artística de pintura, de música, realmente artística, e uma segunda parte que é originalidade. Essa segunda parte, originalidade, é a que eu mais gosto, que é a criatividade que eu ensino, que eu prego, que é a criatividade aplicada para resolver problemas. Criatividade prática para pensar em fazer diferente, seja qual for o universo. Eu acho que a inteligência criativa, com esse foco genérico de resolver problemas, tem que estar no rol de inteligências múltiplas, porque a inteligência criativa é a capacidade de pegar qualquer uma dessas aqui e aplicar de um jeito diferente, de um jeito inovador, de um jeito que ninguém fez, e isso é essencial para se diferenciar hoje e principalmente no futuro. Então, criatividade é a capacidade de não apenas seguir os padrões, as fórmulas, as soluções já definidas, de não se contentar com as melhores práticas, porque as melhores práticas elas são do passado, elas já estão cansadas. Criatividade é a habilidade de você chegar em coisas novas. Então, ó, se fizer aqui uma combinatividade já da múltiplas inteligências com esse paper, eu já chego aqui em 3 das 5 habilidades que eu considero que vão fazer a diferença no mercado de trabalho atual e principalmente no futuro. Inteligência intrapessoal, interpessoal, inteligência criativa. Vamos para a 4ª habilidade. A 4ª habilidade surgiu na minha experiência lá na Singularity. Ó, antes de falar da 4ª habilidade, eu queria comentar uma coisa, porque eu falei de forma meio jogada a palavra empatia, e eu queria explicar porque hoje em dia a gente ouve muito falar essa palavra, empatia, e muita gente não entende direito, né? Eu vejo que muitas pessoas acham que empatia é apenas a simpatia plus. Ah, se você tem muita simpatia, você tem empatia. Não necessariamente. Simpatia é a capacidade de você se conectar com outra pessoa, de você ser simpático a ela, gostar dela, ter um carinho. Mas é uma coisa que a simpatia ela pode ser distante, né? E a empatia é mais profundo. A empatia teve a capacidade de se colocar no lugar do outro. A simpatia ela pode ser distante. Agora, a empatia é realmente você se colocar no lugar do outro para realmente pensar como o outro está pensando. Empatia é a capacidade de eliminar suas crenças e assumir as crenças do outro
para pensar como ele pensa. Isso é realmente ter empatia, e empatia é uma habilidade essencial para tudo. Porque quando a gente faz qualquer tipo de trabalho, de profissão, a gente está resolvendo um problema de alguém. Toda profissão do mundo, todo negócio é para resolver um problema de alguém. Se você está resolvendo o problema de alguém, você precisa se conectar empaticamente com essa pessoa que você está resolvendo o problema, que é o seu cliente, para você entender e, de fato, atender à necessidade dele. É interessante que essa teoria das habilidades do futuro, o início dela, de fato, foi com apenas 2 habilidades. Era criatividade e empatia. So that's why I believe that creativity and empathy are very important skills for the future, maybe 2 of the most important skills of the future, because it's what differentiates us from machines. Pô, são 2, são 4, são 5, decide aí, bicho. Como eu falei, não tem verdade absoluta quando se fala de futuro, porque tudo é um processo de mudança, e essa minha visão também é um trabalho que está em progresso, de acordo com as minhas experiências. Tanto na primeira vez que eu gravei essa série, olha o que eu disse. Por isso que eu sempre falo, não há verdade absoluta, isso aqui é um trabalho em progresso que eu juntei de acordo com as minhas experiências. Pode ser que daqui a 2 anos eu já mude, na verdade eu tenho que mudar daqui a 2 anos porque o mundo vai estar mudando. Vamos lá para a quarta habilidade. Lá na Singularity a gente basicamente estudou 4 grandes assuntos, né? Era inteligência artificial, que em outras palavras eu diria software, né? É a parte de código, a parte de programação. Aí tinha o segundo que era robótica, que a grosso modo dá para dizer que é a parte mais de hardware, né? Aí tinha nanotecnologia, que é a parada mais a nível atômico. E biotecnologia, que é um pouco do casamento da inteligência artificial com a biologia. É minha capacidade de programar a vida e tal, é mais ou menos isso. Outras palavras, é tecnologias. É entender as tecnologias, já que a gente está vivendo esse crescimento exponencial das tecnologias, a gente tem a obrigação de entender elas, como elas funcionam, não no nível profundo. Eu acho que ninguém é obrigado a ser mega especialista em robô ou mega especialista em programação, mas eu acho que todos nós somos obrigados a entender um overview de como isso funciona, como pode se conectar com o nosso trabalho, com o que a gente quer fazer, quais são as potencialidades disso, entender a linguagem desse universo. Eu acho que nem todo mundo é obrigado a entender linguagem de programação, mas acho que todo mundo é obrigado a entender a linguagem dos programadores, como se conversa com um programador, como se consegue ter uma discussão no mesmo nível para poder conectar essa tecnologia com o que você faz e passar a usar a tecnologia como um aliado seu. Aí você perguntar, quantas horas na tua vida tu já alocasse para estudar robótica, para estudar inteligência artificial, para entender o que a fabricação 3D é capaz de fazer? Não precisa virar especialista, mas é entender um pouco do que está acontecendo, das potencialidades, para você poder, para isso estar no seu repertório e você poder combinar com o seu universo, trazer tecnologia para a sua vida. Então, já que a gente tem aqui a inteligência interpessoal, a quarta habilidade eu quis chamar de inteligência interartificial. Se é muito importante a gente saber se relacionar com as pessoas, a gente também tem que saber se relacionar com a tecnologia, e aí eu usei a palavra artificial para representar a tecnologia como um todo, ou seja, a inteligência interartificial é a capacidade de se relacionar com as tecnologias, principalmente as tecnologias exponenciais. Então vamos lá. Vou escrever aqui, Bruno, escreve aí, vai. Porque a minha letra é escrota. Bota aqui. Interartificial. Lindo, papai. Se fazer linha, eu sou muito bom em fazer linha verde. É essencial ter esse conhecimento no seu repertório e aí você contrata especialistas para executar. Mas se você não sabe as potencialidades, as capacidades, você nunca vai incluir isso aqui no seu arsenal para dar soluções para os seus problemas, desafios, oportunidades. Então, recapitulando até agora, as 4 habilidades: inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal, inteligência interartificial, inteligência criativa. Qual é a 5ª habilidade? Eu falei que eu gosto de me definir como aprendedor. Feuerstein mostrou que nós temos uma incrível capacidade de aprender. Isso é uma coisa natural, nós nascemos assim. Crianças nascem com a incrível capacidade de aprender, mas durante o processo educacional,
a gente vai perdendo essa grande capacidade de aprender. Nós nascemos extremamente autodidatas e vamos perdendo isso. Por que reaprender? Porque, velho, a gente nasce extremamente autodidata. Já viu criança? Tem uma filha pequena, Maria Exploradora. Ela é autodidata, ela tá tudo aprendendo tudo toda hora. A gente era assim, obcecado em aprender, uma sede louca por aprender. Com o tempo, a gente vai perdendo essa sede, essa vontade de aprender. O TED Talk mais visto no mundo é o do Ken Robinson, né? Escolas matam a criatividade. E eu acredito que as escolas, elas também matam a aprendizagem. Essa frase escolas matam a aprendizagem é meio forte, meio generalista, né? Mas é porque eu acredito que a minha geração, eu acho que ninguém se safou. De fato, a experiência que a gente teve, da maioria, grande maioria da minha geração, foi 10 anos aprendendo na base da correção, aprendendo na base do medo, aprendendo sem prazer, e aí não funciona. E aí a gente vira um adulto pouco aprendedor, pouco autodidata. E eu acredito que no mundo louco que está acontecendo, com essas mudanças exponenciais, nós precisamos ser grandes aprendedores, precisamos aprender a aprender, e não basta isso. Também precisamos aprender a educar os nossos filhos e crianças em geral, para que elas não tenham o mesmo problema. E não só em relação a aprender, mas que a gente consiga educar. Cara, já pensou o tamanho do desafio que é educar seres humanos para um futuro louco que está por vir? Há 3 dias atrás, do dia que eu estou gravando agora isso aqui, teve aqui em São Paulo um encontro com o Peter Diamandis, o cara que escreveu lá o Abundância, um dos ídolos meus, é o dono da Singularity, uma reunião com alguns alunos, e o Peter estava falando de umas pesquisas lá que mostram que dentro de 17 anos a gente vai conseguir plugar o nosso cérebro à nuvem. Ou seja, vai conseguir criar uma interface do cérebro com a tecnologia, né? De modo que, se você pensar, que ano nasceu Che Guevara? Peraí. E você sabe porque você, pensando, acessou a Wikipedia e trouxe a resposta. Imagina quanta coisa vai mudar no mundo nesse contexto. E aí, daqui a 17 anos, minha filha vai ter quantos anos? Vai ter 19. Como é que se prepara um ser humano para um mundo desse? Ou seja, cada vez mais o desafio de educar seres humanos, que é um desafio que algumas pessoas acham que é tarefa do governo, o governo que tem o Ministério da Educação, tem que se preocupar com as crianças. Não. Educar é uma tarefa prioritariamente dos pais e educadores, de quem cria. A escola é um fornecedor que nós, pais educadores, contratamos para nos auxiliar no processo educacional, mas a responsa é nossa, papai. A gente terceiriza esse serviço, mas o responsável continua sendo a gente. Enfim, eu acredito que a quinta habilidade do futuro, e aí, como o Gardner botava 2 nomezinhos, eu vou botar também, é a inteligência aprendedora educadora. Capacidade de aprender e aprender cada vez melhor, melhorar o seu método de aprender cada vez melhor e a capacidade também de educar. Mesmo que você não tenha filhos, todos nós somos educadores toda hora. Principalmente para crianças, mas para jovens, para o vizinho, para o filho do vizinho, para o sobrinho, para o afilhado. Tudo que nós fazemos, nós estamos impactando as pessoas ao redor da gente, passando alguma mensagem, educando. Então eu acredito que para a gente construir um futuro que não entre em colapso o mundo, todos nós precisamos melhorar a nossa capacidade de aprender e também a nossa capacidade de educar e assumir que essa é a responsabilidade de todos nós e não apenas dos governos. Educar não é apenas com crianças. Educar é ensinar, é desenvolver, é influenciar as pessoas ao seu redor. Todo líder é um educador, todo gestor é um educador, todos nós somos educadores toda hora. Os adultos também precisam de educação continuada, né? Porque a educação não acaba quando você acaba o mestrado, quando acaba a pós-graduação. A gente tem que continuar se educando para sempre. Esse é um dos assuntos que eu abordo nesse TED Talk que eu mostrei. Inclusive, esse TED Talk, ele acaba com a seguinte frase: a gente tem que continuar aprendendo. Como diria tio Johnny, keep walking, keep learning. Muito obrigado. Valeu. Keep Learning acabou virando depois
o nome da nossa escola, Keep Learning School, porque é uma escola focada em educar adultos. Sim, os adultos também têm que continuar sendo educados, porque o mundo está mudando e o que você aprendeu ontem não serve para resolver os problemas de amanhã. Então vamos lá, Bruno, mete aqui. Ficou esquisito isso, né? Bruno, mete aqui, eu entro por trás. Assim. Bruno, introduz aqui a frase. Não, introduz também não. Aprendedora/educadora. Gardner usa hífen. Vamos usar hífen também. Eu botei barra. Mas o padrão de Gardner é botar um hífen. Tá bom, então vou botar um hífen. E a linha verde aqui é a minha especialidade. Bem, essas são as 5 habilidades que, na minha visão, vão fazer a diferença no mercado de trabalho atual e principalmente no futuro. Inteligência intrapessoal, inteligência interpessoal, interartificial, criativa e aprendedora educadora. Ó, já que a gente falou tanto aqui em prioridades, né? E cada habilidade dessa é um universo mega, ultra, gigante para ser explorado, eu vou te ajudar a estabelecer prioridades. Como eu falei, na minha visão, essas 5 são as habilidades genéricas, prioritárias e que vão fazer mais a diferença no mercado de trabalho atual nos próximos anos. Então, na minha visão, essas 5 são as habilidades prioritárias para você desenvolver. Na minha opinião, a prioridade dentro dessas 5 prioridades é criatividade. Surpresa, hein? Por que criatividade? Porque ela é a prioridade dentre as prioridades, na minha opinião. Eu falei muito sobre o lance de ser o mais genérico possível, né? Então, pra mim, a prioridade é sempre a mais genérica possível. Eu acho que criatividade é uma habilidade que influencia em todas as outras habilidades. E que, ao estudar criatividade, por tabela, você acaba estudando um pouco da inteligência intrapessoal. Porque estudar criatividade também é conhecer um pouco mais sobre você. Eu sinto que esse curso eu trabalhei não somente a habilidade da criatividade, mas também as habilidades intrapessoal e interpessoal, porque foram muitas reflexões e muitas interações com outras pessoas. Eu queria me transformar, eu queria pensar diferente, eu queria começar a realizar as coisas que eu deixava pra lá, que todo mundo diz, não, isso aí é sonho, isso aí não dá. Por que não dá? O Nicandro, depois do curso, tá com a mente desbloqueada, enxergando coisa em tudo que é lugar. E hoje, esse Nicandro enxerga as coisas, vê o negócio, tem um insight, dá vontade, ele vai lá e faz. Estudando criatividade, você também, por tabela, desenvolve a inteligência interpessoal, porque estudar criatividade também envolve se relacionar com outras pessoas. O principal, eu estou contagiando as pessoas que estão do meu lado. Então, quem está do meu lado, eu estou instigando. O curso não só me impactou, como impactou a minha esposa, um grande amigo meu e sócio, a esposa dele, né? Tá todo mundo completamente diferente da forma de pensar e agir e resolver problemas. Agora imagina 800 pessoas nessa mesma pegada, querendo fazer diferente, querendo mudar, querendo fazer a diferença. Estudar criatividade faz você, também por tabela, desenvolver sua inteligência aprendedora educadora. Porque pré-requisito para criatividade é mudar o seu olhar, ser um caçador de inputs, passar a se interessar por mais coisas para aumentar seu repertório, ou seja, aprender mais. Curso de criatividade, isso é coisa para artista, isso é coisa de hippie. O médico tem que atender e cuidar dos outros. E cada dia que passa, eu tô vendo que esse preconceito de que o médico não pode investir nessa área é falho demais. Realmente não foram só os bloqueios que foram quebrados, realmente não foram só as crenças que foram quebradas, realmente foi toda a transformação e todo o norte que eu tomei para minha vida depois que eu terminei o curso. Cara, meu objetivo é simples, revolucionar a área comercial e a empresa que eu trabalho. Então eu quero ser um empreendedor dentro da minha própria empresa. Minha sala já está cheia de post-it, eu já estou cheio de ideia, vou começar 2016 virado no giraia. Estudar criatividade não desenvolve necessariamente por tabela a inteligência interartificial, mas criatividade é a última fronteira em que a inteligência artificial vai conseguir chegar. Hoje, no dia que eu estou gravando esse episódio, eu participei de um evento, Brasil em Código, que teve a presença do Miguel Nicoleles, um dos maiores cientistas do mundo, brasileiro, e eu conversei um pouco com ele e eu perguntei para ele, Nicoleles, você acha que é possível ter Artificial Creativity? E ele falou, impossível. Criatividade não dá para máquina. Então, esse é um dos motivos que eu acho que criatividade
também é prioritário, porque é a habilidade que as máquinas não vão conseguir chegar perto. Criatividade, na minha opinião, também é prioritária por outro motivo. Porque poucas pessoas estão estudando. Tem muita gente desenvolvendo inteligências interpessoais, intrapessoais, aprendedora educadora, robótica. Tem muito curso disso por aí, mas tem muita pouca gente estudando criatividade. Não existem muitos cursos de criatividade, as pessoas nem sequer acham que isso é algo que pode ser estudado. Então, se você é uma dessas pessoas que acha que criatividade é algo que não pode ser estudado, que não pode ser ensinado, que não pode ser aprendido, que não é pra você, eu vou te falar uma coisa, criatividade é pra todo mundo sim. Todo mundo precisa ser criativo, todo mundo consegue ser mais criativo. E eu vou te provar isso no próximo episódio. Oi, 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 vem pra quebrar com tudo. Galera, é o seguinte, queria propor um trabalho de autoconhecimento, de autoavaliação, né? A gente vai colocar embaixo do vídeo um link para um formulário em que vai ter todas essas inteligências aqui para você refletir um pouco e autoavaliar de 1 a 5 como você tá em cada uma dessas. Acho que é uma parada legal de você parar para refletir sobre isso aí, e todo mundo que preencher o formulário se autoavaliando, a gente vai depois enviar um resultado da média geral de todo mundo. Eu acho que vai ser interessante para você, de repente, descobrir que em tal inteligência você se destaca em relação à média das pessoas e tal. Então, basicamente, quando você clicar aqui embaixo, vai ter tudo isso aqui listado para você colocar. Pô, por exemplo, eu acho que a linguística verbal eu tô bem. Então eu botaria 4 ou 5 aqui, né? A musical, de 1 a 5, eu botaria -1 para mim, talvez. Não, tem que ser de 1 a 5 mesmo, vai. Enfim, a naturalista eu colocaria 1 ou 2 para mim aqui. Esse aqui eu tô mal, né? A intrapessoal eu colocaria 4. A interpessoal, talvez 5. Tem a ver com a musical, é -1 mesmo. A corporal eu botaria 1 ou 2, né? Porque eu sou desengonçado, toco meu pé toda hora e tenho peitinho. Lógico, matemática, acho que eu estou bem também. Enfim, eu acho um bom trampo de autoavaliação, e depois esse fator curioso de ver qual foi a média da galera. Então, clica aí embaixo, submete lá, e a gente vai enviar depois. Quando tiver uma massa crítica de pessoas tendo respondido, a gente vai consolidar e enviar para todo mundo. É nóis!